A chegada do inverno é mesmo um pesadelo para quem já sofre de alergia o ano todo. Além das baixas temperaturas que irritam a mucosa respiratória, o período normalmente apresenta baixa quantidade de chuvas e ventos, dificultando a dispersão de poluentes e tornando o ar mais seco e poluído. Quem traz informações é o coordenador técnico do Brasil Sem Alergia, Dr. Marcelo Bossuá. Doutor Marcelo, quais são os fatores que facilitam o desenvolvimento de inúmeros processos alérgicos? Então, justamente, o frio ele tem 3 fatores principais, que é o ar mais frio, ele é um irritante respiratório, o ar seco também, esse ar seco ele irrita mais as mucosas do alérgico, e como chove pouco, como você tem o índice de pluviométrico baixo nessa época do ano, a poluição que fica na atmosfera, principalmente em grandes cidades, irrita muito todas as vias respiratórias, principalmente um componente chamado dióxido de enxofre, que ele é derivado da queima de combustíveis fósseis pelos veículos automotores. Então, o paciente alérgico sofre demasiadamente nessa época do ano, até porque também ele acaba frequentando lugares mais fechados, né? Porque como faz frio, a pessoa acaba se abrigando do frio em lugares fechados e, consequentemente, existe uma pouca renovação do ar em ambientes fechados. E com essa pouca renovação do ar, o paciente fica mais exposto a alérgenos, a vírus, a bactérias, podendo piorar da sua alergia, pegando uma gripe também, a gripe, principalmente essa gripe H1N1, e qualquer outro tipo de gripe causado pelo vírus influenza, e, em casos mais graves, podendo pegar qualquer tipo de infecção que é transmitida por via respiratória, dentre elas a pneumonia causada por bactérias. Então, é extremamente perigosa essa época do ano, principalmente para pacientes que sofrem de processos alérgicos, entre eles a asma brônquica. A asma brônquica é uma doença extremamente severa e que pode complicar muito nessa época do ano. E, doutor, o senhor fez referência aí à gripe, né, até a pneumonia. E quais são outros problemas respiratórios mais comuns neste período? Então, o paciente pode sofrer de rinite. A rinite ela pode piorar com aquela inflamação do nariz, que muitas das vezes ela vem com secreção. A secreção ela pode ser uma secreção amarelada, esbranquiçada, esverdeada. Por isso que é importante o paciente notar qual é a cor da secreção, porque a partir dali a gente pode introduzir uma terapêutica e pressupor se existe uma infecção bacteriana ou não. O paciente pode desenvolver também a sinusite, com muita dor de cabeça, principalmente na região frontal, fotofobia, ou seja, tem fobia à luz, não consegue olhar para regiões muito claras, e isso causa um desconforto muito grande no paciente, pode causar náusea, pode causar enjoo, e aquela cefaleia, aquela dor de cabeça extremamente complicada. A faringite, né? O paciente pode iniciar uma faringite alérgica com inflamação da garganta, que abre espaço para a penetração de vírus e bactérias, causando uma faringite viral e uma faringite bacteriana. A laringite também é muito comum nessa época do ano. Aquele paciente que vem com aquela tosse de cachorro, parece um latido de um cachorro. Por que é chamado de tosse de cachorro? Parece um latido quando ele tosse. Então, a laringe ela pode ser acometida também. Os ouvidos, a otite alérgica e a conjuntivite, a rinoconjuntivite. Então, se o paciente ele tem uma rinite, existe uma chance muito grande dessa rinite passar a informação de inflamação para os olhos, causando também uma conjuntivite alérgica. Por isso que nesses casos, no caso da conjuntivite, é até interessante nós primeiro tratarmos o nariz adequadamente, né? Porque a maioria dos casos da alergia ocular, ela não é dos olhos, ela é nos olhos, ou seja, é o nariz que está inflamado e passa a inflamação para os olhos. Então, ir ao médico, fazer um diagnóstico adequado e iniciar um tratamento para a rinite, que a grande maioria dos casos a conjuntivite ela vai embora. E, doutor, quais são as dicas para prevenir as alergias respiratórias neste período mais crítico? Então, o que o paciente pode fazer? Um excelente controle de ambiente. O que é o controle ambiental? É tudo aquilo que acumula poeira dentro da sua casa. Tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia para as crianças, né? Substituir por materiais que não acumulem poeira.
não pode ter um piso que não seja lavável, o colchão e travesseiro ele precisa ser forrado com material impermeável do tipo Napa ou PVC, porque nós passamos 1/3 das nossas vidas sobre o colchão e travesseiro. Nós descamamos pele no colchão e travesseiro. Essa pele ela serve de alimento para o ácaro, e o ácaro, que é o principal causador do processo alérgico, ele se multiplica justamente se alimentando da nossa pele. Então, o que nós temos que fazer? Fazer uma barreira entre o nosso corpo e o colchão e travesseiro, justamente para não haver o alimento para o ácaro, que é o principal causador do processo alérgico. Evitar também o uso de produtos químicos dentro de casa que tenham cheiros fortes. Tá? Tentar dar preferência ao álcool a 70, que lava bem, soluções com vinagre, que tem uma ação bactericida interessante, sobre soluções higienizadoras do meio ambiente hipoalergênicas, que podem ajudar também. Tá? Trocar o amaciante e o sabão em pó pelo sabão de coco. O sabão de coco pode ser tanto em pó, barra ou líquido, vai ajudar bastante. E fazer o uso da medicação e das vacinas antialérgicas. A medicação no início do tratamento, para dar tempo das vacinas começarem a funcionar. É lógico que se o paciente tiver indicação de fazer uso, a grande maioria tem, mas existe uma pequena parcela que não pode fazer, mas a grande maioria da população pode fazer a vacina antialérgica, porque nós sabemos que a imunoterapia para alergia, as vacinas para alergia, elas vão ensinar o organismo a não ter mais o processo alérgico. É diferente da medicação. A medicação não ensina. A medicação, ela trata o sintoma, mas se você para de tomar, esse sintoma pode voltar. Enquanto que a imunoterapia não, ela vai modular, ela vai imunomodular o organismo, mudando a história natural da doença, ensinando o organismo a não ter mais o processo alérgico. Por isso que, se o paciente fizer bem feito o controle de ambiente, como eu expliquei anteriormente, mas as vacinas antialérgicas e a medicação sintomática no início, ele até acha que está curado. E realmente fica bastante tempo sem sintomas, apesar da alergia não ter cura. A alergia, infelizmente, não tem cura, porque a alergia ela é um desbalanço do sistema imunológico que não tem como a gente curar em si, porque é uma questão genética, de origem genética hereditária. Porém, o paciente fica controlado, o sistema imunológico ele aprende a não ter mais o processo alérgico durante muitos anos, décadas, muitas das vezes 2, 3 décadas, sem sintomas de alergia, e o paciente tem uma qualidade de vida muito boa. Então, por isso que o Brasil Sem Alergia ele veio justamente para isso, para trazer essa metodologia para pacientes que não têm condições de fazer esse tratamento.